pessoal, mais uma vez, muito bem-vindos ao Mais Vale, projeto da SECRA, em parceria com a Rádio TV Imprensa, para debater os novos caminhos para o desenvolvimento e integração do Vale do Paraíba, por meio da atividade industrial. Hoje, comigo está o Bruno Frussato, diretor da SECRA, e o nosso convidado é o Emílio Casunoli Matissu. Ele é engenheiro aeronáutico, ex-vice-presidente de engenharia da Embraer, e atualmente preside o Conselho de Administração do Invoz. E nos últimos anos, o Emílio tem se dedicado a ações voluntárias focadas em educação e empreendedorismo. E esse aí é o foco de hoje do nosso papo, para falar como a gente pode, como é fundamental, né, a gente pensar nessas ações de longo prazo que envolvam efetivamente a capacitação das pessoas e a geração de condições para que o desenvolvimento se mantenha presente na nossa região. Bruno e Emílio, eu vou passar direto aí para o Emílio a palavra. Emílio, eu queria puxar a conversa no seguinte sentido. Antes de falar do futuro, vamos falar um pouquinho do passado. Com mais de 30 anos de Embraer, você viu todo esse processo durante quase 4 décadas acontecendo, esse aprimoramento, desse desenvolvimento de novas capacidades, de novas tecnologias. Mas isso não surge do nada. Isso é um grande projeto que tem que ser planejado e foi planejado durante muito tempo para chegar efetivamente na Embraer. Você pode contar um pouquinho para a gente onde é que começa efetivamente esse processo de desenvolvimento do Vale do Paraíba, lá atrás, quando o Casimiro Montenegro começou a dar seus primeiros passos? Sim, oi. Antes de mais nada, bom dia a todos, né? E muito obrigado pela oportunidade de participar desse debate importantíssimo para a região, para o país, né? Mas então, voltando à questão do assunto, né? Eu fiquei pensando sobre a história da própria fundação da Embraer, a preparação, né, da base antes da fundação da Embraer, né? Como é que começou isso? Começou com um sonho, não um sonho grande, um sonho enorme, né? Como dizia engenheiro Osiris, né? Sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho, então vamos sonhar grande. E eles sonharam enorme, né? E qual foi esse sonho? De desenvolver os nossos produtos, né? Os nossos aviões, né? Desenvolver e produzir dentro do país e usá-lo para desenvolvimento de regiões remotas onde você não tinha na época e muitos até hoje não têm acesso, né, por terra ou por água, né? Por que esse sonho era um sonho quase impossível e enorme? Porque naquela época o país não produzia sequer bicicletas, né? E falar em produzir aviões era uma coisa quase impossível, né? Mas, como disse aí na introdução o Rui, né, alguns visionários, né, como o Marechal, né, no caso o Marechal Casimiro Montenegro Filho, Paulo Vitor, o brigadeiro Paulo Vitor, que foi fundamental, engenheiro Osiris Silva, fundador da própria Embraer, Guido Pessotti, que foi o engenheiro, na época se chamava diretor de engenharia, né, que desenvolveu desde o início o Bandeirante, né? Esses visionários, então, eles criaram, né? Bom, tá bom, é um sonho quase impossível, mas não é impossível. Então, vamos criar um plano estratégico de Estado, né? O que é um plano estratégico de Estado? É aquilo que é um plano com visão de futuro, onde muda o governo, mudam as pessoas, mas aquele plano prossegue, né? Por isso a gente chama de plano de Estado, né? Então, esse plano estratégico de Estado, ele foi construído e foi desdobrado em planejamento, e aí eu vou falar mais ou menos de alguns eventos para vocês terem uma ideia da estruturação né, desse trabalho, né? Então, em 1946, olha só, 1946, né,
foi criado o CTA. Na época era CTA, hoje é chamado DCTA, né? Então, em 46 foi fundado o DCTA. Com que propósito? De desenvolver ciência e tecnologia aeronáutica, né? Porém, para desenvolver ciência e tecnologia aeronáutica, era preciso desenvolver o conhecimento. Olha só, né? Nem conhecimento existia no país sobre engenharia aeronáutica. Então foi criado o ITA em 1950, ou seja, 4 anos depois da fundação do CTA, com esse propósito, né? Fundado o ITA, bom, ok, então está criado, né, um caminho, uma trilha, né, para gerar o conhecimento no país. Para vocês terem uma ideia, os professores, o próprio reitor, o primeiro reitor do ITA, veio lá do MIT. Então, é uma coisa assim muito estratégico, pensando em como realmente começar a criar do zero esse conhecimento, né? Ou E seja, aí, naquela época a gente sim, importou gente, a gente trouxe conhecimento trouxe, dos Estados Unidos. Então, esse foi um grande desafio, né? sim, sim, Convencer pessoas a saírem dos Estados Unidos e virem para o Brasil, educar brasileiros para fazerem aviões. Olha o tamanho isso. do problema que foi resolvido pelo Casimiro Montenegro. Imagina uma coisa dessa, né? Então, por exemplo, os livros, né? Todos os livros que eu estudei no ITA, ainda em 73, né? Que eu entrei no ITA em 73, eram livros do MIT, né? E então realmente foi assim um pensamento estratégico muito importante, né? E aí, feito então fundado o ITA, aí tinha que desenvolver agora, bom, eu tenho, né, eu já tenho uma base para criar o conhecimento, então agora eu tenho que desenvolver essa ciência, né, a capacidade científica e a tecnologia. E aí foi criado, então, dentro do CTA, o IPD, Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, com várias divisões, né? Vários institutos, né? Um deles, eu vou falar de alguns deles que foram importantes, né? Um foi o PLA, que era para desenvolvimento aerodinâmico. Então tinha um túnel de vento subsônico com seção bastante grande, eu não lembro se era 2 metros por 2 metros, né? Chegava a 500 quilômetros por hora, né? Esse túnel de vento dava para desenvolver toda a parte de aerodinâmica de uma aeronave. Depois, também foi criado dentro desse programa da fundação em 54, isso, o IPD então foi fundado em 54. Outra divisão era o PMO, né, Pesquisa de Motores, onde depois, então, além de pesquisa para motores aeronáuticos, também desenvolveu todo o motor de combustão de etanol. Então, todo o motor para etanol foi desenvolvido no PMO, né, para vocês terem uma ideia, né? Depois teve uma outra divisão que chamava PMR, que era uma divisão para materiais aeronáuticos. Então, eu lembro que de ter, na época do ITA, né, a gente fazia visita no PMO, no PMR, para ver já estudos sobre extração de titânio, esses materiais nobres usados para a aeronáutica, né? Aí tinha uma divisão chamada PEA, que era para equipamentos aeronáuticos, então já estudava-se os velocímetros, altímetros, equipamentos eletrônicos, né? Então, realmente desenvolvendo a competência na ciência, tecnologia e a competência para começar a desenvolver os aviões, né? Criando a base do conhecimento e da competência, né? E aí, com isso, só em 66, olha só, 66, 20 anos depois, começou-se o projeto do Bandeirante no PAR, que era um dos institutos que fazia desenvolvimentos, obviamente, de protótipos, etc., e tinha uma área de ensaios em voo, né? Então, que também foi criado dentro do IPD, né? Então, Bandeirante então, começou a ser projetado em 66,
E depois, só depois de 2 anos, 68, é que teve o primeiro voo do Bandeirante, né? Que muitos devem ter visto até alguns filmes, né? Algum documentário, né? E a Embraer só foi fundada em 69, um ano depois do primeiro voo do Bandeirante, né? Ou seja, comprovado depois da capacidade, foi criada a empresa. Então, em bases muito sólidas, né? 23 anos desde o início da fundação do CTA, que foi em 46. Isso é uma coisa, assim, fantástico, né? Quer dizer, o sonho enorme, visionários, né? Montenegro, Paulo Vitor, Elziri Silva, Guido, com muito suor, né? Muito suor, e determinação, paixão, coração, né? Eles conseguiram, então, chegar a esse ponto, né? Eles são o trabalho realmente dos pioneiros, né? É legal você trazer isso para a gente ter uma boa referência sobre o quanto de trabalho e de tempo Sim. que leva um desenvolvimento numa área do conhecimento bastante complexa. E tudo que o Vale do Paraíba se desenvolveu a partir da criação desses institutos e a partir do início dessa vocação aeronáutica é consequência de termos indústria na região e formação de mão de obra qualificada. Então, lá atrás, na década de 40, quando esse processo começou, a gente precisou começar pela formação de mão de obra e do desenvolvimento de conhecimento. Então, quando a gente pensa hoje nas dificuldades que a gente está tendo, e uma dessas dificuldades que a gente está tendo é mão de obra qualificada, então a gente está colocando em risco todo esse desenvolvimento que levou 23 anos para chegar na Embraer, e a Embraer já tem aí mais de 50 anos da criação dela. De 69 para cá, a gente está aí com 52 anos. Isso. Né? E se a gente focar lá em 46, a gente está falando de quase 80 anos. A gente está falando de 75 anos para isso tudo chegar onde chegou. Portanto, a gente corre o risco de jogar fora 2/3 de século de desenvolvimento e conhecimento se a gente não tomar o cuidado em preservar tudo isso. Agora eu vou jogar a bola. Luiz, só um ponto assim importante, né? Você colocou um ponto muito importante, né? Por quê? Porque realmente esse trabalho, né, dos pioneiros foi um V0, quer dizer, a velocidade inicial adquirida, mas realmente prosseguiu, quer dizer, então para você sair do Bandeirante para chegar num Legacy 500, né, e família, né, eu, na minha opinião, é um dos aviões, ou se não, o avião mais moderno do mundo, né? Depois, toda essa tecnologia também utilizada no KC-390 e, finalmente, na família E2, né? Então, não é um trabalho de 23 anos, realmente é um trabalho de quase 80 anos, né? Por quê? Porque aquilo foi um V0 que foi renovando e atualizando e desenvolvendo, né, segundo a tendência tecnológica, para chegar nesses aviões supermodernos em todas as unidades, né? Em todas as unidades de negócio, tanto comercial quanto executiva quanto defesa, né? Chegar nesse nível de tecnologia e desenvolvimento e ter mais, né? Não só na tecnologia do veículo, né? Embarcada, mas também nos processos de desenvolvimento, no processo produtivo, no processo de relacionamento com o cliente, no processo de manutenção, né? Então, de publicações técnicas, realmente uma evolução enorme em vários processos empresariais, né? E de relacionamento com o cliente. Então, esse trabalho de 80 anos é que a gente tem que preservar e continuar esse desenvolvimento, né? Uhum. Agora, então, eu vou jogar a bola para o Bruno. Bruno, você está na atividade produtiva, você não faz parte, a empresa que você administra não faz parte da cadeia produtiva da Embraer, mas certamente, né, é consequência do ambiente
que foi gerado em São José dos Campos, que permitiu outros negócios a se desenvolverem. Então, é bem legal a gente começar a fazer essa conversa, né, para entender a inter-relação entre todos eles e como os problemas que a gente precisa solucionar para preservar esse ambiente e continuar nos desenvolvendo é importante, né? Eu queria até que você comentasse um pouquinho sobre os grandes desafios que a indústria da região tem hoje, né? E fique à vontade para fazer as perguntas para o Emílio. Emílio, antes de mais nada, quero dizer que é um prazer falar contigo, porque ouvindo você falar e falando dos pioneiros, assim, a gente se sente assim pequeno e a gente se sente assim nos ombros gigantes. E isso não é apequenador, mas isso é inspirador, né? Isso mostra que é possível sonhar grande, né? E uma coisa assim que é fantástica quando a gente vê o que você falando é justamente entender esse processo em que é possível a integração e é importante a integração do Estado com a iniciativa privada, né? E que dessa união, né, o resultado ele pode ser muito maior do que simplesmente a soma de 1 mais 1. Esse 1 mais 1 são 3, né? Então isso é uma coisa muito legal. Também uma coisa interessante, né, quando o senhor fala sobre, puxa, tudo isso que foi sendo desenvolvido, né, e acrescentado, né, como o senhor mencionou, esse processo de retenção do conhecimento é um negócio que, obviamente, a gente vê, puxa, quando foi feito esse trabalho todo de desenvolvimento de 23 anos para um projeto muito sólido, e de repente a gente tem um primeiro projeto, Bandeirante, depois a gente vai tendo os desenvolvimentos deles, e cada vez tecnologia sobre tecnologia, e obviamente outras tecnologias incrementais que vão gerando resultado, né, para o país. A Embraer é um case mundial, mas é interessante que dentro da Embraer, ou dentro do projeto Embraer, né, como o senhor até fez menção, a gente teve um primeiro motor a biocombustível brasileiro, né, o etanol, né, para citar um único exemplo, né, e isso certamente gerou muito negócio, isso gerou muito valor, muito emprego, muito imposto, muita renda, não só para a nossa região, como para o país, né. Recentemente eu estava lendo algo sobre o Vicente Falcone e o caso fantástico que ele fez ali na Embraer, né, de tornar a Ambev o que ela se tornou. E a primeira coisa que ele fala que ele atacou foi no turnover, né, porque eles tinham, como saíam muitas pessoas, o conhecimento não ficava retido, né. Isso posto, eu queria perguntar para o senhor assim, puxa, o que a gente pode fazer, não só para a gente desenvolver cérebros aqui, como para a gente reter cérebros. E eu vou um pouco além. Antigamente, a gente vê, o senhor mencionou o ITA como uma instituição fundamental nesse processo estratégico. Hoje a gente vê, diferentemente do que aconteceu com o senhor e tantos outros, né, que ficaram aqui na região, né, desenvolvendo a indústria, e particularmente em Embraer, hoje a gente vê os engenheiros muito migrando para setores como bancos ou para fora do país. Como a gente pode fazer para a gente inverter essa lógica e para a gente poder reter mais essas pessoas para que a gente possa continuar esse processo de desenvolvimento, seja no que diz respeito à indústria aeronáutica, seja com respeito à indústria como um todo? Sim. Bom, primeiro, Frossar, não precisa me chamar de senhor, né? Você mesmo, tá bom? Então, falando um pouquinho de como, primeiro acho que a gente podia falar um pouco de como reter o conhecimento, né? Isso é muito importante, esse ponto, né, que você falou. Poxa, a gente perde pessoas, porque o negócio, infelizmente, ele é cíclico, né? Então, tem um estudo que fala, bom, a cada 5 anos, talvez um pouco mais, dependendo até menos, em torno de 5 anos, vem uma crise. E, às vezes, você, com toda a vontade, com todo empenho, às vezes você não consegue segurar todas as pessoas, né, dentro da empresa. E dentro da empresa você não consegue segurar as pessoas, né? Então, um dos pontos, primeiro, e depois eu vou falar sobre, né,
esse esforço de retenção, né? Em relação ao conhecimento gerado, né, nós, na época da Embraer, nós desenvolvemos um programa chamado Gestão do Conhecimento, né? Por que isso? Porque mesmo não perdendo as pessoas, né, você pode perder tecnologia, pode perder, poxa vida, peraí, a gente tinha aprendido, né, a não errar mais nesse ponto, mas de repente parece que a gente teve uma recaída e começamos a errar de novo, né? Nos mesmos pontos que eu errei lá no Brasília, eu cometi um erro lá num produto novo, né? Então, nós começamos, percebemos isso e começamos um trabalho a gente chamou de gestão do conhecimento, que nada mais do que transformar, né, esse conhecimento em processo, né? Puxa vida, quando o avião voa lá por horas em altitude, quando chega embaixo, as portas estão com dificuldade de ser abertas porque estão congeladas. Puxa, peraí, isso não pode acontecer, né? Então, bom, o que eu posso fazer? Eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, e aquilo virou até um manual de projeto, né? Então, a gente chama isso de gestão do conhecimento, né? E todas as coisas que a gente ia aprendendo transformava em manual de projeto ou em lições aprendidas, e cada programa que a gente desenvolve tem um checklist de desenvolvimento, né? Que fala, escuta, nas revisões de projeto, escuta, as lições aprendidas foram aplicadas, os manuais foram seguidos, quer dizer, então cada responsável, né, de uma determinada tecnologia, ele tem que responder e dizer, olha, eu usei, tá assim, tal, tá aplicado, etc, né? Mas uma realidade, sim, é verdade, isso acontece, né? A questão da crise, né, acontece a cada 5 anos, em torno, né, de 5 anos, e a disposição nossa, né, eu tenho uma experiência interessante, né, em 90 foi uma das crises maiores que teve, em 1990, né, nós realmente reduzimos quase 50%, né, o efetivo de uma vez, porque a empresa estava praticamente quebrada, né, naquela época. E a disposição dos que ficaram foi o seguinte: nós vamos recuperar essa empresa, vamos dar tudo que nós temos de sangue, né, para essa causa de salvação da empresa, e nós fizemos isso, e porque eu quero trazer de volta todos eles, né? E foi uma coisa muito, muito bacana, assim, sabe? Porque o programa 145, que foi o primeiro programa pós-crise, né? Foi um trabalho, assim, realmente de fazer, né? O Fênix, né? Que se ressurgiu das cinzas, né? E realmente foi aquele empurrão, né? Eu lembro do Manuel, né? Manuel Oliveira, ele era o vice-presidente, o diretor financeiro, na época não tinha vice-presidente, né, era o diretor financeiro, e junto com os íris, né, ocorreu a privatização, então a gente teve muito mais liberdade de trabalhar como empresa realmente privada, com a agilidade que precisava, né, e o programa de salvação foi o 145, que foi entre plataforma, entre linhas aéreas e aplicações como o Civan e outras aplicações do 145, eu acho que chegou mais, passou de 1.500 aviões, né? E eu me lembro de casos de eu ir na casa das pessoas que a gente, sabe, aquela dor que você sentiu de ter que dispensar, ir lá buscar, falar, olha, a empresa agora está contratando, a empresa agora está sadia e gostaria que você voltasse. E muitos voltaram, a maioria voltou e ficaram até muitos se aposentaram depois de retornar à Embraer, né? Então, falar um pouco dessa... Então, hoje, né, acabamos de passar pela crise, e eu vejo a Embraer, né, retomando novamente, e a gente também lá do Invoz, né, criou um banco de qualificados, né, pessoas que registraram seu currículo, para a gente não perder de vista essas pessoas e trazer de volta, né? Acho que o Rui acompanhou bem esse trabalho, né?
do Ricardo, né, do Invoz, né, de um depositário de currículos e qualificações para a gente não perder de vista e a Embraer poder ir buscar as pessoas de volta, né? É assim que a gente tem trabalhado, tá? Legal. Emílio, você traz para a gente um entendimento muito claro que, lógico, não é obrigação de ninguém ficar pensando sobre isso, né? Sim. De que os processos são feitos por pessoas que precisam estar qualificadas e engajadas, e tudo leva tempo, né? Dependendo da área de atuação, leva-se mais tempo do que em outras, mas também é uma questão de tempo. Então, a gente está falando de formação de pessoas, o aprimoramento do conhecimento e tempo de aplicação para chegar no resultado, né? E é bom falar nessas variáveis, principalmente para você que é um engenheiro, porque fica, inclusive, fácil de entender, né? O quanto, quais são os fatores que vão determinar se o sucesso tem mais chance ou não de acontecer, né? E para tudo que a gente vai fazer, que a gente fez lá atrás e que a gente tem que fazer hoje, pensando no futuro, a gente vai sempre precisar desses fatores. A qualificação, o aprimoramento do conhecimento e o tempo em busca do resultado. Como é que você vê hoje as condições que a gente tem no Vale do Paraíba, que é um espelho de pelo menos uma parte do Brasil, para manter projetos em andamento, para criar novos projetos, para que esse ambiente bastante positivo que foi criado lá atrás permaneça se renovando. Quais são as grandes dificuldades que a gente tem hoje, no seu entendimento? Bom, eu assim, na minha visão, né, eu vejo assim a questão da antecipação da formação de um profissional, né? Então, hoje, infelizmente, nós estamos sempre correndo atrás, quer dizer, tentando reagir às necessidades, né? Então, você fala, puxa vida, com a pandemia, a tecnologia, na tecnologia que eu falo, não tecnologia embarcada, depois a gente pode falar disso também, mas a tecnologia de informação, ela se tornou muito importante. E aí o que acontece? Empresas, né, precisam de pessoas qualificadas e você não acha, quer dizer, está um desemprego enorme, né? A gente fala em 13 milhões formais, e sem falar aquelas pessoas que já desistiram, né, de procurar trabalho. E também, se tiver, mas o trabalho existe, né, como a gente tem visto, né? O trabalho existe, mas pessoas qualificadas não existem, né? Então, voltando à sua pergunta, né? Eu acho que o país e também muitas empresas, eles não têm a capacidade de se antecipar, ler o ambiente, né? O ambiente tecnológico, o ambiente de tendência tecnológica, né? E se antecipar. Então, quando houve essa demanda por profissionais da tecnologia da informação, se a gente tivesse se antecipado, puxa vida, podia ter criado milhares, talvez milhões de empregos, né? De pessoas que poderiam ser empregadas, né? Então, é preciso, né, eu diria até a nível de país, né, a gente ter essa inteligência tecnológica de tal maneira a você ser preventivo, dizer, puxa vida, a tendência, o mundo está caminhando para essa direção. O mundo está falando em usar combustível, né, o hidrogênio. Puxa vida, então eu preciso me preparar para isso. Poxa, a tecnologia da informação vai bombar porque uma coisa mudou totalmente o modo de trabalhar. Então, essa leitura da tendência tecnológica, né, de mercado, inclusive, e se antecipar na formação, eu acho que é fundamental. E aí entra, né, a questão de você enxergar essa tendência
e ter parcerias, né? Então, eu vejo, assim, né, várias entidades que poderiam ter, né, ajudar nessa tarefa, e já ajudam, né? Por exemplo, o Senai, né? O Senai, ela realmente é fundamental, e ele, né, poderia continuar fazendo esse trabalho, né? Recentemente foi criado, lembra, né, através de um trabalho conjunto, Senai em Voz, né, foi criado o curso de usinagem especial, né, quer dizer, a usinagem realmente quase aeronáutica, né? Então, mas que é empregado em qualquer indústria, né? Então, esse tipo de coisa que eu estou falando, assim, fazer aí parcerias com o setor público para apoiar apoiar, inclusive, na leitura da tendência e ajudar na antecipação dessa formação. Tá? Essa não leitura de tendência que você está dizendo coloca a gente aí numas enrascadas gigantes, né? A gente está bem num momento em que as empresas de tecnologia, empresas digitais, as startups, estão avançando muito. O Brasil está recebendo muito investimento para que essas empresas de base tecnológica, fundamentalmente, que demandam conhecimento, porque para você fazer uma startup, você precisa ter gente criativa e capacitada e um computador. Então, você precisa de gente, muita gente qualificada. Então, conforme o dinheiro entra, você esbarra no primeiro gargalo, que é de quantidade de mão de obra qualificada para assumir os postos de desenvolvimento dos softwares nas startups. E eu estava conversando com o CEO, né, que é o presidente do Distrito, que é um ecossistema de startups, e ele trouxe um seguinte número que é assustador só no segmento de TI. Ele falou que existem hoje no Brasil, ou hoje, nos próximos anos, mas é que a gente já precisa dessa demanda, essa demanda já está contratada, 420 mil trabalhadores capacitados em programação. Aí eu fui olhar os dados da formação dessa mão de obra nos institutos, nas universidades brasileiras, basicamente engenheiros de computação, analistas de desenvolvimento de sistemas, funções, cursos como esses. A gente forma 42 mil. Quer dizer, a gente tem uma demanda hoje de 420 mil profissionais. E se a gente mantiver o ritmo de formação desses profissionais, a gente vai levar 10 anos para formar os 420 mil que a gente precisa hoje. Isso significa o quê? Que não vai adiantar formar esses 420 mil em 10 anos. Esses empregos estarão perdidos. A gente vai perder o timing. A gente vai perder o timing. E isso é muito sério, porque tem oportunidade, tem capital para investir nisso e a gente não entrega mão de obra. E isso, efetivamente, é um ponto em que o setor privado, percebendo o que ele vai demandar no futuro, ele tem que se articular e falar com os outros setores que envolvem a formação, inclusive a esfera pública, porque uma boa parte da educação está na mão da esfera pública, e a iniciativa privada também na preparação desses cursos. Ou seja, a gente não está falando nada com ninguém, a gente não está conversando. Talvez esse seja o grande problema, né, Emílio? Sim, sim. Então, um ponto muito importante, viu, Rui, que você colocou, porque o desafio é tão gigantesco que tem que ser uma parceria entre o poder público e iniciativa privada. Não tem como você superar um desafio desse tamanho só trabalhando isoladamente, como você disse, sem nem mesmo conversar. Né? Sem querer te interromper, lembrando que para chegar na Embraer, desde o início do processo, foi o poder público induzindo o desenvolvimento. Né? Então, foi uma decisão de Estado, através de políticas públicas e investimento em instituições públicas, que permitiu você chegar até a Embraer. A Embraer só se tornou uma empresa privada na década de 90. Portanto, aí, se o negócio começou em 46, olha quanto tempo levou para essa transição, né? Me permite só fazer um complemento. Acho que assim, a gente vê essa parceria no começo,
que levou a Embraer ao ponto que ela está. Mas, recentemente, nesse ano, a gente viu uma coisa que é surpreendente nessa história de 50 anos, né? Que foi a primeira vez que o Estado, o governo brasileiro, através da FAB, rompeu unilateralmente um contrato, né? O caso específico do KC, que tinha sido encomendado, contratado os 28 aviões, foi reduzido unilateralmente para 15. Né? Você imagina, por exemplo, todo o fluxo de investimento que a empresa fez para as 28 unidades, de repente ser reduzido para 15, o custo ele sobe absurdamente. Uma coisa é quando você faz o protótipo, quando você prototipa, outra coisa é quando você faz em escala, né, um projeto. Né? Então, o custo vai lá para cima. E, ao mesmo tempo, isso abre um precedente. Né? A gente está falando sobre essa parceria que foi tão importante, tão vital no desenvolvimento de uma empresa que é referência não só nacional, mas mundial, e uma referência da qual a gente precisa lembrar que tem uma cadeia de fornecedores altamente importante, né, na geração de emprego e renda na região, e a gente teve o primeiro caso em que isso foi rompido. Né? Então, se isso... Agora, acho que uma coisa que acho que é importante a gente discutir, né, puxa, a gente está falando dessa importância. Agora, olha, a gente teve um primeiro precedente de que, olha, não dá para a gente se fiar nisso de maneira integral e categórica. Tá? Se não puder, qual é o nosso plano B? O que a gente pode fazer a mais? O que a gente pode propor como sociedade? O que a gente pode propor de uma maneira mais conjuntural para virar esse jogo? E eu vou interromper antes do Emílio responder essa pergunta, só para trazer mais uma informação que é importante. Para você ver o tamanho da importância do Estado como indutor e o zelador das condições da indústria. Quando o governo brasileiro entrou na história e que a Boeing havia feito a proposta para a Embraer, o governo brasileiro disse que a Embraer era uma empresa estratégica, né? E aí, eu questionei muito isso, qual é o comportamento de alguém que diz que algo é estratégico quando a gente sabe do histórico, né, da relação do governo com isso, né? E aí, mais uma vez, a gente vê que essa empresa estratégica, mais uma vez, teve uma decisão do governo que dificulta o desenvolvimento dos seus projetos caríssimos. E eu vou fazer a comparação, porque o brasileiro tem muita mania de comparar com os Estados Unidos. A Boeing está numa crise muito grande, que é, entre outros fatores, também que foi agravada, não só pela pandemia, mas pelos problemas no projeto do 737 MAX. E o governo norte-americano, como é um governo, digamos assim, liberal, que deixa a iniciativa atuar, não foi lá e injetou dinheiro na Boeing diretamente para eles resolverem o problema. O governo norte-americano foi lá e fez uma compra gigantesca de caças F-15 na versão EX, que é uma compra multibilionária. Só com esse dinheiro entrando, certamente a Boeing vai ter condições de enfrentar melhor a crise em que ela se meteu. Então, portanto, essa é uma atitude de quando um governo entende que uma parcela do seu parque industrial é estratégico. Então, só para deixar as pessoas cientes da importância, efetivamente, do fator de indução que um governo tem sobre o seu desenvolvimento. Emílio, desculpa te interromper o processo, mas eu acho que é interessante a gente colocar isso na cabeça, né? Emílio, você está no mudo, você tem que liberar seu microfone. Opa, desculpe. Então, mas eu quero só complementar a questão do desenvolvimento de TI, né? A Embraer criou um programa, depois eu falo sobre essa questão aí do contrato, etc., e seu comentário também. Mas a Embraer, quando decidiu desenvolver software embarcado do fly-by-wire, no caso, né, comando de voo digital, ele criou, né, primeiro criou para a formação de profissionais o programa de especialização em engenharia aeronáutica, que chama PEE, e que já fez 20 anos, né? Foi uma inspiração do Zé Renato, do Satoshi, né? E 20 anos atrás, para formar profissionais. E esse programa de formação, ela
é atualizado, né? Quer dizer, a grade de ensino é atualizada segundo a tendência tecnológica, né? Então, por exemplo, foi incluída a parte de desenvolvimento de software embarcado, né, Fly-by-Wire, que segue processos muito rigorosos e complicados, complexos, né? Por quê? Porque um software embarcado não precisa ser de comando de voo, qualquer software, são dezenas e dezenas, né? Quase centenas de softwares embarcados, né? Se você tiver um travamento, né? Você não vai fazer em voo um autocontrol del, quer dizer, pô, então ele tem que ter uma confiabilidade muito grande, né? Então tem que seguir processos que a gente chama de DO178 Bravo, B, né? B de Bravo, e que você, se não seguir esse processo, nem um protótipo pode voar. Quer dizer, o piloto não tem coragem nem de entrar no avião, porque é uma coisa insegura, né? Pode ser uma coisa insegura. Então, essa qualificação a Embraer abraçou. Então, por isso que eu estava falando da importância da iniciativa privada junto com a iniciativa pública para desenvolver capacitação de mão de obra, né? Seguindo a tendência tecnológica. Tá? Então, só para fechar então, esse item. Voltando à questão eu estou aposentado há 5 anos da Embraer, eu não sei a motivação dessa decisão unilateral. Eu tenho certeza que tem uma razão muito forte para isso, né? Mas a indústria aeronáutica, né? Ela realmente tem essa característica, né, de cíclica que eu falei no início. Quando começamos a pandemia, não foi só a FAB, né? As linhas aéreas alongaram o perfil de recebimento dos aviões, porque eles não iam receber, pagar uma aeronave e deixar lá no deserto de Nevada para preservar, né? Então, esse tipo de mudança de fluxo de entrega é bastante comum em função das dificuldades, né? E isso aconteceu, eu me lembro, bom, vocês acompanharam, né, a crise da aviação comercial, né? E nesse período foi importante a preservação do apoio da FAB, do Comando Aeronáutico nesse sentido, né? E as linhas aéreas estão se recuperando e estão voltando, quer dizer, eles alongaram o perfil de entrega e estão, né? Por outro lado, né? A pergunta, né? Mas, e aí, o que precisa ser feito, né? O que a Embraer fez quando teve essa crise, né? Bom, ela teve que realmente diminuir de tamanho, não tem como você manter todas as pessoas, eu não sei quanto que foi isso, mas isso faz parte da gestão empresarial, né? Mas você vê que já a recuperação veio, né? Está vindo aos poucos, e pelos anúncios que pelo menos eu tenho visto nos jornais. E essa crise também elevou, vamos dizer assim, o negócio da aviação executiva. Foi, acho que mais rápido se recuperou. Por quê? Porque as empresas também querem, né, evitar que seus executivos frequentem aeroportos, pelo menos naquela época de risco, né? E aí a aviação executiva deu uma melhorada bastante grande, né? Então, você fala, bom, então qual que é a solução para isso? Primeiro, eu vi também, né, notícias da Embraer nos jornais, que vários países já estão se interessando pelo KC-390. Realmente, né, aquela operação do KC-390, né, assim, nessa campanha aí da crise do Covid, etc., é uma coisa de arrepiar, né? Eu fico arrepiado de ver o avião sendo usado para levar ambulância para Manaus, para não sei onde, para as capitais e outras cidades, né? Então, foi assim, um emprego muito positivo, né? Humanitário e logístico. E essa imagem positiva do KC, né? E confiabilidade demonstrada, ela tem ajudado nessa campanha. Acredito, então, que muitos desses países que começaram a se interessar, eu acho que podem rapidamente suprir
a acomodação do fluxo de caixa do comando aeronáutico, né? Então, mas eu acho que a longo prazo, eu acho que essa maneira eu acho, de lidar com a situação, né? E assim que eu vejo, assim, e outras aviações, né? Quer dizer, ser agressivo na área comercial, na executiva, como está sendo feito, né? Então, é assim que vai ter que contornar. Por quê? Porque quando eu vejo uma decisão dessa, deve ter sido considerando, né, que os Hércules, né, C-130 já tem uma certa idade, né, a maioria com certa idade, deve ter sido também para o Comando da Aeronáutica, né, uma decisão muito difícil, né? Por quê? Porque não tenho dúvida, né, eles prefeririam ter mantido o pedido dos KC-390. Se não, Emílio, é por um motivo muito forte. Emílio, a gente vê essa situação toda, né? A gente está conversando sobre a questão da mão de obra especializada. Isso é uma questão super importante. E ver também o esforço que você descreveu em relação à retenção dos cérebros, né? A retenção Sim. das boas pessoas ao longo da história, né? Sim. Mas a gente vê cada vez mais que a conjuntura ela deve mudar de uma maneira muito forte nos próximos anos. Sim. Essas novas tecnologias que estão sendo introduzidas, elas vão mudar não só, elas já estão mudando o processo de fabricação objetiva, como elas mudam toda a lógica industrial como um todo, né? Quando a gente vê a introdução de inteligência artificial, quando a gente vê a introdução de machine learning, o Rui mencionou a questão dos 420 mil engenheiros e da formação objetiva de 42 mil, mas a gente fica chocado com a quantidade, mas a gente esquece, inclusive, de fazer um debate em relação à qualidade, né? Eu lembro, alguns anos atrás, eu estava voltando de carro do trabalho e ouvi na CBN que, naquele ano, estavam sendo formados 120 mil engenheiros no Brasil, né? O que é muito pouco, e é isso sem contar na qualidade. Porque uma coisa é um engenheiro formado no ITA, outra coisa é um engenheiro formado numa instituição menor, sem fazer nenhuma menção e sem nenhum demérito, mas que muitas vezes não sabe não sabe integrar e derivar, né? Então, assim, isso é muito sério, né? Isso é muito preocupante. A tua visão, quando a gente olha, por exemplo, para tudo isso, né? Uma das coisas que o Mais Vale busca, né, por um lado, a integração. Essa integração que você mencionou, Estado, setor privado, ou a integração da sociedade civil organizada, das várias entidades, né? Para quê? Com vistas ao desenvolvimento, com vistas à geração de emprego e renda, né? A partir do debate, a gente levantar e integrar essas pontas. Mas quando a gente vê toda essa situação, fica patente em que a gente tem um problema, então, de quantidade de pessoas para as funções, de qualidade das pessoas. Então, certamente, a gente tem um problema aí à frente, que é um problema bastante grave. Na sua visão, como é que a gente pode fazer para a gente mudar esse jogo, ou para pelo menos a gente atenuar o que está para vir aí à frente? Bom, eu vejo assim, eu vou falar pela minha experiência, né? Experiência de 38 anos e meio, né? na Embraer. Eu acho que, claro, tem que ter essa melhoria, mas não é melhoria na educação só né, na formação do engenheiro. Na verdade, eu acho que o poder público ela deve resgatar, né? Eu, por exemplo, e muitas pessoas da minha idade e até mais jovens, né, fizeram só escolas públicas, desde o do fundamental, só que antigamente a gente chamava de curso primário, depois ginásio, depois colégio, né? E eu fiz todo o meu curso, o primário eu fiz no sítio, na comunidade lá do sítio. Depois eu fui para a cidade fazer o quarto ano do primário. Aí depois veio o ginásio, fiz já na cidade de Arapongas, até o segundo colegial, né? Então,
e onde os professores eram, assim, pessoas que amavam o que faziam, sabe? Eles eram professores, assim, de sangue, assim, sabe? E que motivavam, faziam a gente sonhar, né? Então, claro, existe, né, e precisa realmente você voltar a resgatar essa qualidade do ensino público, né? E, e depois aí, então, vamos falar um pouco da formação de engenheiro, né? A Embraer, né, na escassez, não sei se vocês sabem, mas a Embraer chegou a ter 700 engenheiros, né? Entre toda a área de ensaios em voo, mais desenvolvimento de produtos, incluindo engenharia de produção, engenharia de manufatura, né? Isso aí, em função de vários desenvolvimentos enormes, de família de aviões, etc., nós tivemos que crescer para 4.000 engenheiros, mais 30% da engenharia, 3 vezes 4, 12, né? Mais 1.200, 1.500 engenheiros de manufatura. Poxa vida, aí você fala, realmente é uma escassez violenta. Como é que a gente resolveu isso, né? Foi um crescimento por 10 anos de 320, em média, teve ano que a gente teve que crescer 350 engenheiros no quadro de desenvolvimento, mas a média por 10 anos foi da ordem de 320 engenheiros, né? Então, como é que a gente fez, né? Aí entrou a iniciativa privada, né? Então, nós criamos esse PE que a gente falou, que foi criado para isso, né? Inicialmente. Depois também nos ajudou na atualização da grade de ensino para novas tecnologias, e que eu acredito, eles já estão olhando, né, pelo que eles anunciaram da família Energia, né, de produtos de validação de conceito, né? Depois a gente pode falar um pouco disso, né? Mas a gente pegava turmas de 100 pessoas, 150 pessoas e fazia uma seleção de engenheiros civis, de matemáticos, de físicos, de engenheiros mecânicos, engenheiros eletrônicos, engenheiros elétricos, de toda a modalidade de engenharia. Nós selecionávamos, fazíamos um processo de seleção e fazíamos um curso de 15 meses, né? Sem botar a mão no trabalho. Era formação, a gente chamava de curso de formação acelerada em engenharia aeronáutica, né? Onde além da grade de ensino, em parceria com o ITA, né, que eram ensinadas, iam os engenheiros cabelo branco ou sem cabelo, né? Colocar, como o Zé Renato, eu, né, e várias pessoas, Paulo Serra, puxa, foi fantástico, né? O Furtado, para citar alguns nomes, né? Mas muitas pessoas ajudando nesse processo de formação acelerada, né? Então, é esse trabalho que a gente precisa fazer e manter atualizado, né? Não sei se eu respondi a pergunta. Quer dizer, então, tá certo. Falta, no nosso caso, além da qualidade, a modalidade só tinha o ITA. ITA depois começou lá o FMG, formar algumas pessoas, em especialização em energia aeronáutica, não era engenharia aeronáutica. Também a USP de São Carlos começou com a especialização, depois criaram em ambas as faculdades, né? Criaram a engenharia aeronáutica propriamente dita, mas a gente teve que crescer 320 engenheiros por ano e achamos um caminho, né? Então, e aí depois o ITA também, né? Aumentou o número de formação de engenheiros. E aí, muitos vão para outras áreas, vão para o banco, vão para não sei aonde, vão para outras indústrias. Ótimo. Eu acho que essa cultura, né, esse conhecimento, essa capacitação, ela tem que transbordar para todos os negócios, todas as indústrias. Então, né, eu vejo, né, esse esforço, inclusive no Invoz, né,
de levar essa cultura aeronáutica, a cultura da excelência, da melhoria contínua, né? Por que a aviação ela é tão segura hoje, né? É uma evolução enorme. Quando eu vejo aquela curva de decréscimo de acidentes por milhão de passageiros, é uma coisa fantástica, né? Então essa cultura, essa migração dessa cultura para outros negócios, inclusive para a área de saúde, né? Eu vejo assim, né, eu participei de algumas aulas de MBA com grupos de saúde, né, da Unifor. Eles falam, poxa vida, eu falei do checklist, né, da aviação, né, dos processos, puxa vida, a gente está fazendo isso também, quer dizer, então essa migração, né, desse conhecimento, desse processo de melhoria contínua, ela é muito benéfico e em outras áreas, né, isso tem que ser também uma coisa que tem que ser feita, tá? Emílio, a gente está chegando no finalzinho aqui do nosso tempo e eu queria só fazer uma mudança de assunto, que eu acho super importante a gente tratar disso também. Você, à frente do Invoz, liderou um projeto que é o projeto Meu Primeiro Computador. Sim. Que no ano passado mobilizou empresas da região, principalmente empresas da região, mas também muitas pessoas... São Paulo também. Que fizeram efetivamente em suas doações, em pegar computadores usados, passar pelas mãos de técnicos para uma revisão, e aí foi um trabalho do Wagner, da Secre, dentro da empresa dele, de revisar esses computadores, para que esses computadores usados pudessem chegar em condições às mãos de estudantes que não tinham computadores. E era super importante, principalmente no ano passado, em função da pandemia, que a gente não tinha computador e não tinha internet, então pelo menos você entregava o computador e tentava fazer com que essas crianças, mesmo offline, pudessem continuar estudando, esses jovens. E isso é um trabalho bastante importante que você liderou. Fala um pouquinho desse trabalho, em que ponto ele está hoje, né? Porque o projeto continua andando, né? E qual é o objetivo disso, né? Qual é o entendimento que faz você sair da tua casa, pegar o seu carro e buscar um computador de uma pessoa que está doando, ou falar com uma indústria e conseguir 30, 40 computadores de uma vez? Sim. Então, eu acho que a origem de tudo, né? Por exemplo, como eu falei, eu tô aposentado há 5 anos e eu reconheço que a minha vida intelectual útil, né, tá caindo bastante, né? E então eu falei, poxa, é corrida contra o tempo, eu tenho que deixar alguma coisa, né, de retribuição à sociedade, né? Então eu entrei, não só aqui, né, mas eu faço só trabalho voluntário, né? Faço 2, 3, 4 trabalhos voluntários, um deles é no Invoz e dentro do Invoz, então esse programa é o Primeiro Computador. Mas eu passei também pelo Instituto Semear, que faz também um trabalho excepcional, né? E esse programa, né, Meu Primeiro Computador, nasceu pela necessidade do CASD. CASD é um cursinho, né, que atende jovens de famílias de baixa renda, né? Então todos os professores, a diretoria do CASD são todos alunos do ITA, voluntários que vão lá, né, se dedicar a isso. Eles atendem centenas e centenas de crianças, de jovens, todo ano. E então o CASD, em função da pandemia, precisava dar aula remotamente e muitos alunos tinham até internet na região, mas não tinha máquina, né, para acompanhar, e muitos tentavam acompanhar no celular. Muita gente tem celular, quase todos têm celular, pelo menos, não com grandes capacidades, mas pelo menos tem, mas não dá para você acompanhar uma aula no celular. Aí nós, sabendo, né, através do Manuel, que era do conselho do CASD, a gente entrou em contato com eles e falou, não, vamos colocar, então, vamos criar um programa chamado Meu Primeiro Computador, e todo início de ano nós vamos correr atrás para suprir esses jovens com o meio de eles poderem acompanhar as aulas remotas, né?
E foi um trabalho muito gratificante, assim. Eu acho que foi uma coisa muito gostosa, né? Então, nós, no ano passado, o CASD pediu 70 computadores, e aí vieram, então, né, empresas da região, eu acho que eu posso citar, porque, né, realmente teve a GM, teve a Vibrar sempre, ajudando também com computadores, teve a KPMG, teve a Suzano, eu fui buscar em São Paulo, tanto da KPMG quanto da Suzano, teve a Quero Educação, né, o Rui, que você também, né, disponibilizou. E Eu dei a minha contribuição através do convencimento da Quero de fazer doação de computadores também. isso. E também pessoas físicas, né, me ligavam, então eu ia buscar. Tinha um computador em Taubaté e eu ia lá buscar. Ah, tem um computador lá em São Paulo, né? Teve um que, puxa, minha filha mora em tal lugar, tá vindo nesse fim de semana, leva para esse endereço que eu recebo aqui. Do Rio, né, a empresa do irmão do Pedro Ferraz, do Invoz, também uma grande empresa de consultoria. Também esse ano, também ano passado, a GM também esse ano. Aliás, quarta-feira eu vou para São Caetano buscar computadores, uma quantidade enorme de notebooks para ser doado também para o caso desse ano, né? Todo ano entram alunos novos, então precisa de máquinas. E todo esse trabalho, né? Todos esses computadores são revisados pela DualSys. Aliás, queria realmente agradecer muito esse trabalho da DualSys. Ano passado, além dos 70 computadores que nós entregamos para o CASD, nós doamos também 30 computadores para o Instituto Semear, né? E para um outro projeto, São Francisco, né, lá no interior de Minas, eles precisavam de computadores para uma comunidade. Esse ano, eles pediram 75, nós vamos entregar mais de 80, 85, junto considerando esses computadores que eu vou buscar lá em São Caetano, junto com o FUV. Esse ano, quem é responsável pelo programa é o FUV, então eu vou junto com ele buscar esses computadores da O GM lá. Fulvio Delicato, que já esteve com a gente aqui Isso. no Mais Vale. E, de novo, nós vamos, então, nós estamos contando com a DualSys, né? Agradecer o Wagner, o Helder, né? Que sempre nos apoiou nessas revisões. Então, olha, é um trabalho fantástico, né? De muitas mãos. Isso. E também, esse ano, provavelmente, nós vamos poder ajudar também o Instituto Semear de novo, com computadores, né? Para os alunos, os bolsistas do Semear, né? Então, é um programa, assim, muito, muito, que dá muita satisfação, né? A gente ajudar as pessoas, né? Terem essa oportunidade de continuarem os estudos, né? Legal. Eu quero só complementar dizendo que quando você cita tanto as pessoas quanto as empresas, a gente começa a entender a importância, é o exemplo prático da importância da criação das redes, pensando num objetivo comum, né? Nenhuma dessas empresas efetivamente está ganhando financeiramente nada com isso, mas eles estão fazendo um trabalho fantástico, que é gerar oportunidade para pelo menos uma centena de estudantes por ano ter uma condição um pouco melhor para estudo. E o resultado disso, se esses estudantes conseguirem estudar melhor e se formarem, é essa sementinha que a gente está plantando para o futuro. A gente tem mais gente capacitada, gente formada, gente empregada, gente que está pensando nos outros também, porque isso ensina, né? Essa colaboração que uma pessoa recebe, ela certamente retribui. Como você retribui, Emílio? Porque você entendeu, né, o quanto o ensino público, todas as oportunidades de ensino público, desde a educação básica até o ensino superior, porque você foi aluno do ITA e não pagou para estudar, muito pelo contrário, você precisava das condições do ITA, de internato, para poder estudar, fazer uma faculdade. E você retribui, né? Retribui com os empregos que você gerou nos projetos que liderou, né? E hoje
dando o seu tempo para atividades voluntárias que permitem que outras pessoas continuem estudando também. Eu acho que isso é fundamental e é um entendimento do quanto a sociedade precisa trabalhar junto. É uma coisa que o Mais Vale sempre diz, né? É integração. É falar com o poder público, é falar com a iniciativa privada, é falar com os representantes de grupos, né, da sociedade civil organizada, dentro de projetos que possam construir algo melhor. Quero te agradecer demais, viu, Emílio? Obrigado por você ter dedicado esse tempo aqui para a gente, conhecer as suas histórias. Sim, ok, espero ter ajudado, mas acho que assim, quando você fala assim, para concluir, né, eu agradecer também essa oportunidade, né, mas eu acho que a raiz de tudo, né, eu acho que a gente tem que, cada um de nós tem que ser bom para o mundo, e também a empresa tem que ser melhor do mundo para o mundo, né, se não fizer isso, né, ela não faz sentido da existência, assim, tá? Então, assim que eu vejo a Embraer, né, com esse programa do Colégio Embraer, com a formação pelo PE, né, então eu fico pensando, puxa vida, então eu acho que a Embraer, né, tive a felicidade, né, de trabalhar numa empresa que, de uma maneira geral, né, ela é uma empresa, uma das melhores do mundo, para o mundo, né, então para mim fez todo sentido e eu acho que é assim que eu acho que tem que ser, né? Legal. Bruno, suas palavras finais. Tenho certeza que você quer arrematar. Emílio, eu só fico realmente muito feliz e, como eu mencionei, assim, sinto pequeno vendo toda essa história tão linda e tão importante que você descreveu em relação à Embraer e vendo também alguém que tomou parte de maneira ativa como isso. Acho que quando você fala, por fim, sobre a importância do fim social de uma entidade privada, né, como a Embraer ou como a empresa em que eu trabalho, a empresa que o Rui trabalha, né, isso é uma coisa que precisa ser ainda um alerta, um encorajamento para aqueles que nos ouvem, né, de que isso é possível e que isso é importante, né. Muitas vezes a gente espera, né, que as pessoas que a gente elege ou outras pessoas que elas tenham a responsabilidade de promover a transformação. Quando a gente delega algo que na realidade é uma responsabilidade nossa, esse protagonismo ele precisa ser rememorado às pessoas, né? Nós precisamos ser a transformação que nós queremos, né? Então, assim, eu lembro minha mãe sempre falava quando a gente era pequeno, né, que a gente precisava ser luzeiro em relação a esse mundo, né? Então, eu acho muito legal essa forma como você arrematou o que genuinamente você sente, você acredita, porque esse é um pouco do espírito do Mais Vale, isso é um pouquinho do que traz a mim e ao Rui aqui também de forma voluntária, né, lutando por isso que a gente acredita, porque isso é absolutamente fundamental e a gente precisa rememorar isso às pessoas, né? Então, obrigado pela generosidade desse bate-papo. É um prazer conhecer você. Espero aí que essa possa ser a primeira interação nossa de muitas aí por vir, porque realmente foi um prazer. Tá? Obrigado. Obrigado a vocês aí pela oportunidade. Legal, legal. Gente, eu quero agradecer demais, então, vocês dois e todo mundo que acompanhou esse papo até aqui. Eu acho que espero que tenha sido um papo bastante inspirador. E lembrando que o Mais Vale é um projeto da SECRA, em parceria com a Rádio e TV Imprensa, para debater novos caminhos para o desenvolvimento e integração do Vale do Paraíba por meio da atividade industrial. Agradeço demais ao Bruno Frossard, diretor da SECRA, e ao Emílio Casunoli Matsu, engenheiro aeronáutico, ex-vice-presidente de engenharia da Embraer e presidente do Conselho de Administração do Invoz. Gente, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.